Você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Acho que eu escolhi muito errado, foi a minha escolha. Não fizeram o que eles prometeram na campanha. Tem que escolher candidato que mais trabalha. Aí tem que votar para ele. Antes da chegada dos primeiros europeus, viviam no território brasileiro cerca de 5 milhões de indígenas. Os povos indígenas habitam o território brasileiro há mais de 30 mil anos. Seus modos de vida consistiam em praticar suas religiões, culturas, tradições e formas próprias de economia. Em 1500, chegaram os primeiros europeus. Com a chegada deles, o território de numerosos povos, à custa de muita violência e sofrimento, foi transformado em Estado. E nesse Estado, os indígenas tornaram-se cidadãos, com direitos iguais aos de todos os demais cidadãos não indígenas, como o direito a votar e ser votado nas eleições. Antes da chegada dos europeus, havia nesse espaço de terra, que hoje é o Brasil, existiam vários povos indígenas, cada povo com um tipo de organização diferente, organização social, política, com culturas diferentes. Então é importante que a gente fique bem claro, bem entendido, que em todos os tempos, em todos os lugares do mundo, todos os povos sempre tiveram forma de organização política e social. Todos os outros povos indígenas ainda continuam a ter as suas formas de organização política, mas elas não são reconhecidas como oficiais pelo Estado brasileiro. No Brasil, as eleições são pelo sistema universal e direto, com voto obrigatório e secreto. O voto é obrigatório para homens e mulheres com mais de 18 anos e facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os jovens com idade entre 16 e 18 anos. Os indígenas, eles não são obrigados a votar, mas eles têm todo o direito, de votar, de participar das eleições e votar, porque eles têm os mesmos direitos que os demais cidadãos brasileiros têm. Quando o assunto é política, os povos indígenas têm muito a contribuir. Além de participar das eleições como candidatos ou eleitores, eles têm suas próprias formas de fazer política. Nas eleições de 2008 para prefeitos e vereadores, vários indígenas participaram e foram eleitos. O Amazonas, pela primeira vez, elegeu 2 prefeitos indígenas e 20 vereadores. A política dos indígenas vai muito além das eleições. Homologação, demarcação, assistência diferenciada à saúde, escolas que respeitem as formas tradicionais de educação e autonomia são os temas mais frequentes na pauta da política praticada pelos indígenas. O movimento indígena vive em constante processo de política, porque dentro das aldeias se tem uma pessoa que é o cacique, é uma pessoa que é respeitada por todos, é uma pessoa que tem seus valores, e é uma pessoa que está ali como um espelho para os demais. O que nós consideramos diferente da sociedade não indígena, porque na sociedade não indígena, quem que tem orgulho, quem que vai se espelhar no seu governante? Vários setores do movimento indígena têm apostado fortemente nessa perspectiva eleitoral, no sentido de ocupar espaços dentro da política, da institucionalidade, no sentido, inclusive, de favorecer o avanço das lutas indígenas, sobretudo na perspectiva da autonomia. E enxerga nesse processo também uma maneira de se contraporem a um processo histórico de exclusão, de violência e de afirmação das suas origens, das suas nacionalidades perante o Estado brasileiro. Já vimos que, por meio do voto, os cidadãos e cidadãs escolhem seus representantes nas câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado e para os cargos de prefeito municipal, de governador e presidente da República.
O voto para indígenas e não indígenas é um meio pelo qual eles exercitam sua cidadania. Outro instrumento importante para a democracia são os partidos políticos. Neles, reúnem-se pessoas das diferentes classes sociais com as mesmas afinidades políticas. Todo partido político representa setores da sociedade com os mesmos objetivos, com a mesma concepção sobre o funcionamento do Estado e das instituições. Atualmente, no Brasil, existem 27 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Toda decisão tomada por parlamentares e governantes tem consequências para os cidadãos e cidadãs. Por isso, é importante escolher com muito cuidado em quem votar. Muitos candidatos procuram conquistar o voto do eleitor em troca de algum presente, ou com promessas de benefícios pessoais, caso assuma o cargo para o qual é candidato. O que aconteceu na política passada aconteceu muito isso, né? Aconteceu muito isso de candidatos prometerem coisas absurdas, né? E que parecia no momento que seria realizado, mas até hoje não foram realizados. Então o povo causou uma divisão sim. Hoje no Brasil as eleições são regidas por leis mais rigorosas, que punem o candidato que compra o voto e também o eleitor, que troca o seu voto por algum favor ou benefício. E crime eleitoral tem as definições no próprio Código Eleitoral, né, da proibição do candidato de oferecer dádivas, né, em busca do voto. O candidato, o eleitor, todos aqueles que participam do processo eleitoral estão sujeitos a cometer crimes eleitorais e, como tal, devem ser punidos. Até o juiz eleitoral, se não obedecer determinados prazos da justiça eleitoral, ele está passível de responder pelo seu ato. No meu ponto de vista, e está no Código essa definição, está no artigo 299 do Código Eleitoral, quando o candidato oferece dádivas, presente, né, ao eleitor, a fim de obter voto. No meu ponto de vista, esse é um dos mais graves crimes praticados pelo candidato. A penalidade dele vai de multa, né, e pena até 4 anos de detenção. O eleitor ele tem que buscar amparo, fazer essa denúncia junto ao próprio juiz eleitoral, né, comparece a uma zona eleitoral, o próprio Tribunal Regional Eleitoral formaliza a denúncia, serão tomadas todas as providências, né. Pode procurar também o Ministério Público, né, procurar as promotorias eleitorais, procurar também a sede do Ministério Público na época da eleição, antes mesmo, né, na época da propaganda eleitoral, oferecerá a denúncia, o Ministério Público irá apurar, né, o Ministério Público entendendo, o promotor eleitoral entendendo que a denúncia merece credibilidade, tem provas robustas de que o candidato, o eleitor ou qualquer pessoa que participe do cenário eleitoral esteja cometendo alguma infração, ele irá oferecer ao juiz uma investigação judicial ou até mesmo entrar com uma denúncia por crime eleitoral contra aquele que está cometendo o crime. Então está na mão dos índios hoje pensar criticamente em quem votar, como votar e para que vai votar. Nós também procuramos saber quem é melhor, o que é melhor para a aldeia, o que é melhor para o povo. Então, dessa forma, nos organizamos para cada política, né? Não também colocando o povo de livre e espontânea vontade para votar, né? Nós colocamos a nossa questão, colocamos o que é melhor, então o povo ali decide, né, quais são os candidatos melhores a votar.
É um voto livre. Evare, 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 tachin, 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 rune, 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 ruot, 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 ruot. Rejo itu napa ge, nyeta nyeta nyeta. Rejo itu napa ge, re ewa rewa ewa re,